Então vamos dar continuidade no treinamento. A gente está falando ainda sobre a nota fiscal, né? No último treinamento a gente falou sobre a nota, as operações de nota fiscal, as opções que estão disponíveis na review da nota fiscal, né? Então hoje a gente vai entrar na nota, falando agora especificamente sobre tributação. Então a gente vai voltar a falar um pouquinho dos cadastros, vou falar um pouco dos cadastros na natureza de operação e a gente vai simular algumas operações de tributação que o sistema possui. São várias e a gente vai simular algumas delas aí, algumas com um grau de complexidade, algumas que são costumeiros, tributado, isento e também algumas operações de substituição tributária. Então, aqui agora a gente está já no novo licenciamento, né? Então, a imagem aqui da tela do sistema que agora está um pouquinho diferente aqui, com o novo licenciamento tem um layout diferente aqui na apresentação, a disposição dos modos um pouquinho diferente, mas as telas dos processos são os mesmos, né? O licenciamento novo a gente vai falar num vídeo sobre ele também, e é a forma de licenciar hoje que é diferente de como estava antes, não precisa mais rodar o arquivo de licença que é enviado para o cliente, ele faz isso agora de forma automática, através de uma conexão do sistema junto a um web service que a gente tem aqui na empresa. Então agora a gente já está acessando o novo licenciamento, vamos passar os treinamentos então fazer com a visão aqui do novo licenciamento. Eu queria começar aqui falando um pouquinho do cadastro das empresas. Então a gente vai entrar aqui na parte de administração dos sistemas. A gente tem aqui cadastro de empresas, né? Lembrando que quem tem acesso aqui somente o usuário que é administrador. Então, por isso essas informações estão dispostas aqui agora no novo licenciamento. Aqui no cadastro da empresa, a gente tem uma informação muito importante, né, principalmente quem vai começar a implantação, que é definir os dados da empresa, informações de endereço, a cidade que a empresa se encontra, informações de CNPJ, inscrição, informações complementares da empresa, nome de contador, e-mail aqui que vai como remetente nas informações de modelo de pedido, de nota, informações de comunicação, informações para a substituição tributária de empresa aqui ao fazer faturamento. O principal aqui que eu quero falar é sobre o enquadramento tributário da empresa. Bom, se a empresa é uma empresa no regime normal, né, regime simples. Não, o simples, lucro real e lucro presumido, fugindo aqui as palavras aqui. A empresa no lucro real e lucro presumido, a gente subentende que são empresas no regime normal e que as tributações de ICMS e outros dados tributários são já padrão da empresa. Então, quando necessário, a empresa, aí você não marcando o simples nacional, ele já determina que a empresa está dentro do regime normal. Se eu determinar que a empresa é simples, a gente vai entrar aqui agora falando da situação para a empresa simples. Quando a gente sabe que a empresa simples, a cada mês, ela pode oferecer um crédito de ICMS conforme ela está efetuando a nota fiscal. Então esse crédito ele sofre uma variação a cada mês. Então todo mês a empresa, o contador passa a informação para a empresa, agora vocês estão com uma alíquota de crédito de 3,57, agora 2,50, enfim. Essas variações de tributação, né, em que a empresa oferece um crédito de ICMS quando está vendendo a empresa do Simples, fazendo um faturamento com uma empresa do regime lucro real presumido, ele vai oferecer um crédito de ICMS. Aqui é que a gente informa essa alíquota em que a empresa está enquadrada naquele período, naquele mês. Então, eu coloquei como exemplo 10%, a gente vai fazer algumas notas e ver o que ela vai estar apresentando aqui. Tem mais algumas instruções aqui, entre elas, se a empresa é simples nacional, se a empresa é simples nacional com excesso de sublimite de receita bruta. Então, é um simples nacional com alguma exceção aqui que tem que ser informada. Tem outro dado aqui que é o seguinte, quando a empresa é regime normal, né, você pode marcar aqui para ele calcular ICMS de substituição tributária igual a empresa do Simples. Então, são notas que são emitidas e que não são destacadas ICMS, mas substituição, mas eles vão nos dados adicionais da nota, fazendo um cálculo igual a empresa Simples. Então, existem várias situações de cálculo de ICMS que na implantação você vai fazer uma verificação, identificar a empresa que você está implantando,
qual que é o regime tributário dela, como é que são as alíquotas dela. Então, no sistema a gente tem uns parâmetros que a gente vai estar determinando essa informação. Algumas delas a gente, por exemplo, não vamos conseguir simular todas, porque são várias, né, mas fica aqui. Então a informação, conforme a pessoa for utilizando, onde estão os parâmetros para que a pessoa possa utilizar de acordo com o enquadramento daquela empresa. Outra situação é com relação à tributação da INFE, e cupom fiscal, a necessidade de imprimir a carga tributária, que passou a ser uma obrigação, apresentar na nota fiscal qual é o percentual de carga tributária para aquele produto. Então a gente tem várias ações que foram implementadas aqui, que são cálculos feitos de acordo com a empresa, o NCM do produto, que é apresentado uma média de acordo com o IBPT, lá, Instituto Brasileiro, lá, que faz uma análise e existe um parâmetro, um percentual já pré-definido por esse instituto, que está no sistema, ele apresenta ao gerar o DANF, para a impressão do DANF. Então, uma vez marcado aqui, ele vai fazer essa informação também na geração da nota aqui também. Então, eu vou marcar aqui. Algumas regras só com relação a isso aqui, é que o cliente, ele tem que estar marcado como consumidor final. Se ele não estiver marcado como consumidor final, ele não apresenta essa carga tributária. A exigência para empresas que são consumidor final. Então, na hora que você fazer a venda para o consumidor final, é que você identifica e tem a obrigatoriedade de apresentar esses impostos. Então a regra para a apresentação desses impostos está sobre o cadastro do cliente lá. Vamos acessar aqui o cadastro do cliente aqui para a gente lembrar onde é que ficam essas informações. Vou aqui uma base de qualquer cliente. Então aqui, ó, o cliente, ele tem que estar marcado como consumidor final. Com essa informação, ele apresenta para nós lá a carga tributária do item lá, tá? Deixa eu saber que apareceu um parâmetro novo ali. Oi? Apareceu um parâmetro novo ali, né? Simples Nacional para o cadastro. Isso, vou falar dele também já. O que o Carlão está comentando é que agora foi implementado mais essa opção aqui que a gente não tinha. A gente tinha só consumidor final, então ao cadastrar o cliente você vai dizer se é pessoa física ou jurídica, né? E conforme a opção que você selecionar, ele habilita algumas opções aqui. Então, pessoa física, ele só pode ser pessoa física ou produtor rural, em que você tem que marcar ele que ele é um consumidor final que possui CADPRO. Então, vai colocar aqui a inscrição estadual do produtor rural aqui para que seja informado na nota. Se é pessoa jurídica, daí pode ser somente pessoa jurídica. Ele pode ser pessoa jurídica enquadrada no Simples Nacional. Ao você fazer a tributação para ele, tem casos que existe uma diferença de alíquota de alguns produtos. Então, essas informações, consumidor final, Simples Nacional, pessoa física, jurídica, nós vamos definir lá no cadastro de tributação de ICMS. Então, eu determino no cliente qual o perfil dele, qual a situação, o tipo de tributação para ele, e ao emitir a nota para ele, você não vai verificar aqui onde esse cliente está enquadrado, se é consumidor, se ele é Simples Nacional. Conforme o tipo que eu seleciono aqui, ele vai identificar a tributação do ICMS que ele vai pegar para fazer a nota. Então isso aqui é especificamente para o cálculo do ICMS. O IPI e o PIS/COFINS não consideram essa informação. Então lá ele vai calcular ou não calcular. O ICMS tem todas as regras para venda interestadual, pessoa física, jurídica, consumidor final, Simples Nacional, e é aqui no cadastro do cliente que eu determino essa informação. Então foi acrescentado recentemente nas últimas versões o Simples Nacional. Dentro da tributação do ICMS a gente vai ter essa informação do Simples Nacional para incluir especificamente a tributação para ele lá quando for Simples Nacional. Então vou deixar aqui marcado como consumidor final esse cliente que a gente está vendo, mesmo sendo uma pessoa, vou colocar que pessoa jurídica, um consumidor final. O CNPJ aqui, só para passar a informação. Luciano, pode perguntar? E se ele for os dois? Ele for consumidor final e ele compra tanto para consumir como ele compra para vender da empresa? No caso, ele vai ter que ter... Você pode criar dois cadastros da empresa, pode ser feito isso,
mas você vai determinar como que você vai fazer, ele vai estar parametrizado para os tipos de operações que você vai fazer. Tá? Então, normalmente, a empresa ela compra dentro de um determinado perfil, né? Então, aí você vai determinar essa informação aqui. Mas ainda assim, você pode aplicar uma alíquota diferente. Ele tem um produto que ele compra uma vez ou outra com uma situação. Como consumidor final, você pode criar uma tributação de ICMS que vai identificar, mesmo pessoa, sendo pessoa jurídica, as alíquotas e as informações como se fosse um consumidor final, aquele item. Tá? Então, aí na tributação de ICMS você cria uma opção que você vai informar para ele na hora da venda e mudar naquele produto a tributação para dizer que agora para aquele produto você tem uma situação que ele vai fazer uma alíquota diferente, como a característica de consumidor final. Tá? Pode-se criar 2 cadastros, o que não é aconselhável, mas aconselhavelmente que você crie uma tributação de ICMS diferente e informe na hora que você estiver fazendo para aquele cliente. Ele vai seguir o padrão para o cliente de tributação, que agora eu estou determinando que é consumidor final, e aí no item você cria uma segunda tributação de ICMS que você altera e ele vai aplicar alíquotas diferentes daí. Ok? Estou lembrando que no cadastro do cliente a gente tem uma informação padrão de natureza de operação e que depois pode ser alterado quando você faz o pedido ou faz a nota fiscal. Voltando um pouquinho lá nos cadastros de tributações. Então a gente tem aqui as tributações estaduais, então classificação fiscal de ICMS. Então, a empresa, eu marquei ela como sendo uma empresa de Simples Nacional. Coloquei uma alíquota de 10% para ela. A partir desse momento, ele me apresenta aqui, quando eu vou fazer o cadastro de ICMS, as informações de CST relacionadas ao Simples Nacional, que é o 101, 102, 202, 400, 500 e assim por diante. Então, por exemplo, vou pegar vou fazer um cadastramento aqui, incluir, então, que tributa, colocar aqui, eu não lembro certinho a descrição, vou colocar aqui, tributado. Não seria mais interessante você começar pela cadastro CFOP. Simples. Eu vou falar dele aqui e já vou entrar no ICMS. Na sequência, né? Eu vou falar aqui do ICMS, da tributação do ICMS, já na sequência eu vou falar da natureza. Ó, aqui eu criei lá uma opção simples, aí eu vou para as opções de pesquisa da tela aqui, então na coluna eu digito Enter, né? Então digitei o nome, dou Enter, já localiza, ou segue os padrões das grids que a gente viu, né? Percentual, eu lembro que está lá escrito que é simples, alguma coisa assim, e tem a palavra escrita entre os percentuais, ele vai filtrar o cadastro que eu tenho aqui. A mesma informação para a coluna do código, começo a digitar aqui, Enter, ele já vai fazer a pesquisa, né? Então eu seleciono a tributação aqui e aí eu venho incluir os estados. Eu vou vir aqui incluir o estado do Paraná, vou gravar ele, vou incluir o estado de São Paulo, vou gravar ele. Então eu vou incluindo para a tributação do ICMS simples, que eu estou selecionado, incluir os 2 estados aqui, Paraná e São Paulo, e eu vou incluir as respectivas classificações fiscais dele. Então eu vou clicar em incluir, e ele vai me habilitar o tipo de tributação que a gente estava vendo lá no cadastro do cliente. Pessoa física, jurídica, consumidor, produtor rural, não contribuinte, Simples Nacional, que daí eu vou incluir as situações e as alíquotas tributárias de cada um deles. Então, no caso aqui, trata-se de um cliente enquadrado no Simples, eu vou colocar aqui como venda a consumidor, vou selecionar aqui não tributado, e aí aqui ele já ele tem os outros parâmetros para, conforme a operação que você for fazer, você vai estar preenchendo. Então, se o cliente, vou acessar aqui o cadastro de situação tributária, né, só para a gente identificar aqui, eu cadastrei algumas opções aqui de situações tributárias. Conforme você clica para incluir, você seleciona a opção. Eu aconselho sempre nos cadastros colocar até mesmo a descrição que é apresentada aqui embaixo, né? Não tributado, tá? Aí você vai gravar
ele vai manter o registro dessa informação. O 400 já está cadastrado aqui. Então, por exemplo, eu segui um padrão de cadastramento que eu aconselho muito o pessoal a utilizar, que é a hora que você fizer o cadastro da situação tributária, você já indicar na descrição aqui o código que você está utilizando. Então, seguindo o padrão que está aqui na frente. E a própria tributação do ICMS também, eu criei uma opção que eu fui informando, 101, 102. Então, a descrição do cadastro da tributação do ICMS, que a gente está vendo aqui na parte de trás, ele já remete qual é a situação tributária daquele ICMS. Se você escrever só assim, tributado com permissão de ICMS, a pessoa então, não se recorda qual é esse T para esse caso. Então, se você colocar o código da situação tributária na frente, você já força um pouco mais o usuário a identificar qual é a situação tributária que ele está utilizando para a emissão das notas. Então começa o usuário a identificar as informações de tributação que ele está usando para a emissão da nota, do que só colocar a descrição. A gente antigamente usava muito isso. Então eu comecei a utilizar nos clientes essa forma de fazer os cadastros e identificar na descrição dele qual a situação tributária, igual a CFOP também. Isso fica um padrão legal, interessante, e os usuários passam a identificar melhor essa informação na hora que vai fazer a nota. Por exemplo, mesmo caso da situação, eu fiz aqui, eu fui lá, criei uma situação tributária e eu já coloquei na descrição deles as informações que eu tenho na descrição dos tipos aqui, das situações. Ok, então eu cadastrei algumas, a gente tem várias aqui, né? Então, o que eu falei, nós não vamos conseguir simular todas, eu selecionei algumas e criei algumas aqui. Selecionada a situação tributária aqui, né? Você seleciona, informa a situação tributária. Quando o produto possui para essa situação tributária uma segunda CFOP, então eu tenho que pensar que eu estou criando uma tributação do ICMS, e essa tributação do ICMS eu quero que ao emitir a nota, o sistema identifique uma segunda natureza de operação para aquele produto. Então essa amarração fica indiretamente relacionada ao produto, mas ela está dentro da tributação do ICMS. Então, provavelmente você vai ter que criar aqui, ó, eu criei aqui, ó, 202 tributado para revenda, com uma segunda CFOP, tá vendo, ó, 1415 aqui por causa de retorno. Então, essa tributação 202, ele já tem amarrado uma segunda natureza de operação. Se a natureza do cabeçalho da nota for a CFOP que ele está selecionando como segunda, ele vai manter. Mas caso eu faça uma venda e um dos produtos possui uma característica de tributação para revenda com uma segunda CFOP entre algum dos itens, ele vai considerar essa tributação que está no item e vai localizar a segunda CFOP que está aqui no item. Então eu vou pegar aqui, eu vou vir nesse cadastro para a gente dar uma olhadinha. Selecionar o estado aqui. Ó, então quando eu fizer uma venda em que o produto possuir essa tributação do ICMS para o estado do Paraná, para a pessoa jurídica, ele vai automaticamente levar essa segunda CFOP aqui lá no item da nota. Ele vai apresentar, vai registrar no item da nota uma segunda CFOP. Ah, mas você disse no cabeçalho da nota eu já estou usando essa CFOP. Não tem problema, então ele vai manter a mesma CFOP que está no cabeçalho. Se você estiver fazendo vendas em que as maiorias das notas estão saindo com 54.1 lá ou algo assim, ele vai considerar do cabeçalho para os itens que não possuem a segunda CFOP, todos os itens em que a tributação não possui essa segunda CFOP, ele vai considerar a informação da CFOP do cabeçalho da nota. Os itens que possuem a segunda CFOP, ele vai levar essa segunda CFOP aqui no item da nota. Ok? Então, alguns clientes às vezes falam assim, o senhor de vocês, eu consigo colocar duas CFOP na mesma nota? Consegue, com certeza. Né? É possível e se utiliza bastante. Tem que tomar muito cuidado, que o pessoal que estão começando agora, vai implantar, ali não é obrigatório você informar. Tem muita gente que vai ali e informa a segunda natureza de operação. Aí o que acontece? Na hora que ele vai fazer a nota, faz um cálculo errado do imposto. Aí a pessoa liga ou reclama para você, não está dando certo, minha nota não bate. Aí você vai ali e vai ver que fatalmente tem uma segunda natureza de operação informada, que daí remete a um outro cálculo de imposto
E aí é por isso que não bate o valor total ou o valor total da nota, ou os cálculos de imposto. A gente já pegou bastante isso, apanhou bastante, então por isso que é uma das coisas que a gente primeiro vai checar. O cliente ligou e falou, ó, não está batendo os valores de imposto da nota, ou a nota não está batendo, não está funcionando. Primeira coisa que você tem que revisar. Vai no cadastro da CFOP, vem aqui no cadastro de tributação, vê se não tem segunda natureza de operação informada, porque às vezes acontece assim, tem um item que precisa, os demais não, mas todos estão informados, aí não funciona. É um erro muito comum no início, quando começa a utilizar o sistema nas A pessoa vê o campo, ela acha que tem que informar, e não precisa. É bem casos específicos. Isso que o cara está falando. Então, o padrão é esse campo vazio. Quando necessário, vai se criar uma tributação de CMS e informar a segunda natureza de operação. Pode ser que para a venda quando for um cliente produtor rural, eu tenha que informar uma CFOP específica para aquela situação, para aqueles produtos. E aí eu venho e me informo. Pode ser que entre todos os tipos eu tenho aqui os tipos, né, de tributação, pessoa física, jurídica, consumidor final aqui. Aí, mas o não contribuinte eu tenho uma segunda CFOP. Ou no caso aqui, né, 6403, que vamos ver aqui, eu acho que todos eles estão com 6403, porque essa situação tributária, todos eles têm aqui uma segunda CFOP. Inclusive a 6403, porque é fora do estado, está no Acre. Aí para dentro do estado eu vou incluir as tributações aqui para os tipos de tributação para dentro do estado e qual é a segunda CFOP para venda dentro do estado. O que eu faço? Eu determino essas informações. Vamos botar aqui no nosso amigo simples que a gente estava cadastrando, colocar aqui ele como não contribuinte, colocar aqui como 900, né? E aí depois eu tenho as informações de ICMS, alíquota de ICMS, quando há uma redução da base de cálculo de ICMS, é aqui que eu informo, redução de base de cálculo. Quando há um diferimento parcial em que eu vou manter o valor da base, apresentar a base do ICMS é R$1.000, a alíquota do ICMS 18%, ele tem um diferimento parcial de 33,33 que subentende que o resultado é o mesmo que a alíquota fosse 12, mas ele vai apresentar a alíquota base R$1.000, alíquota de 18% e ICMS de R$120, porque o que está sendo aplicado é um diferimento e não uma redução de base de cálculo de ICMS. Então, conforme a ST que é selecionado, é aqui que a gente vai determinar essa informação. Eu vou voltar a falar um pouquinho mais de ICMS, substituição, a hora que eu fiz mudar o enquadramento da empresa de Simples para regime normal, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Então, coloquei uma situação que outros, tá? Vou registrar. Não contribuinte é tudo zero. Pessoa jurídica, outros aqui também é tudo zero. Então eu vou incluindo as informações aqui. Pessoa física, 900, confirmei. Então eu estou incluindo os tipos de tributação para o estado do Paraná, para a tributação do ICMS que eu criei aqui e dei o nome nela de Simples. Um outro detalhe importante, ali a hora que você está cadastrando, eu não sei dizer bem de que período para cá mudou isso, mas quando você está fazendo uma venda com uma pessoa física, o cadastro dele é uma pessoa física, não basta estar cadastrado aí a classificação fiscal para pessoa física, ele não faz o cálculo e não funciona a geração do XML corretamente. Ele foi criado um não contribuinte, então não necessariamente o pessoa se enquadrando como não contribuinte. Exatamente. Mas foi ajustado isso aí. Foi ajustado, né? Porque eu já peguei várias situações onde tem cadastrado pessoa física, o cliente que está sendo vendido é uma pessoa física e aqui tem pessoa física, mas não funciona. Eu tenho que vir e incluir o não contribuinte. Entendi. Ele pega esse. Exatamente. Foi ajustado. Na questão de identificação lá na hora da nota lá. Ok. Então, uma outra situação para empresa simples, as informações de ST elas são diferentes, né? Então, conforme ele vai imprimir na nota, a situação tributária é 900 lá, tá? Aqui para a empresa no Simples, ele não está demonstrando, ele também não precisa considerar a origem da mercadoria, diferente de uma empresa de regime normal. A hora que a gente mudar para o regime normal, a gente vai verificar
um pouquinho diferente a apresentação dessa informação aqui. Ok, a partir disso aqui, vamos lá fazer uma... Antes de eu entrar lá na nota propriamente, vou falar um pouquinho só da natureza de operação. A gente já falou da natureza de operação no outro treinamento, só vou dar uma passada rápida, porque lembrar de algumas informações aqui da natureza de operação. Então, na natureza de operação, um padrão que eu adotei, esse aqui é uma base de um cliente que eu estou usando como demonstração aqui, a gente cadastrou na descrição aqui em cima, que é de pesquisa, qual é a CFOP. Quer dizer, a pessoa vai localizar uma CFOP, ela tem que saber qual é a CFOP, não pelo nome, é venda, não é venda. O que está sabendo? A 5101, a 5102, que é a CFOP que vai no cabeçalho da nota. E que vai no cabeçalho da nota. E a descrição logo à frente. O que vai impresso na nota vem aqui. Que inclusive tem que tomar um certo cuidado com o tamanho dessa informação, que para a nota pode ser que a gente já pegou uns problemas ao finalizar a nota em que ele restringe esse tamanho aqui e a pessoa tem que vir e ajustar essa descrição aqui, tá? A partir dessa informação aqui, a gente tem a informação do tipo de movimentação de estoque, a gente vai falar bem dele ao entrar nas operações de estoque. A gente tem o campo tributo, ICMS, tributo IPI. Essas informações, esses parâmetros foram criados mais quando a gente usava a nota em formulário contínuo. Então, a gente não precisava de ter muito detalhamento de tributação no item. Com a nota, o advindo da nota eletrônica, a gente teve que colocar praticamente toda a informação de tributação no item. Então, todas as regras aplicadas ao item. Então, só que o sistema, para que ele calcule ICMS ou calcule IPI, eu tenho que ter marcado essas duas opções aqui e os respectivos parâmetros para ele. Então, se você não marcar isso aqui, a nota não calcula. A pessoa às vezes vai lá na tributação do ICMS, configura tudo bonitinho, no IPI configura tudo bonitinho, faz a nota e não calcula o IPI ou ICMS. Provavelmente, se os dados no cadastro de tributação de IPI e ICMS estão corretos, é essa informação aqui que vai determinar para que seja calculado. Então, mas e se eu tiver isso aqui marcado e na tributação do item estiver isento ou não for calculado? Ele não vai calcular. Então, pode ser até utilizado, deixar marcado para CFOPs, né? Mas a empresa é simples, às vezes não vai calcular, não precisa informar esse parâmetro aqui para essa informação. Bom, vou voltar a falar deles. A gente vai ver os cálculos de IPI quando a empresa for regime normal aqui. Só já aproveitando o cadastro, já falando sobre eles, quando eu marco IPI, eu tenho algumas opções. Eu posso dizer IPI, somar o valor de frete, seguro, outras despesas na base de cálculo de IPI. Então, quando a nota possui frete, seguro, outras despesas, quando eu quero que isso determine que seja somado à base do IPI, é aqui que eu vou informar, vou determinar essa informação. Que acontece muito assim, o tal produto tem que fazer isso, somar as notas que eu faço. Então, a gente foi criando algumas ações, na verdade, criando regras e parâmetros para que a empresa possa parametrizar como ela vai trabalhar. Alguns casos a gente não discute o que tem, na verdade, na implantação, a gente não discute o produto do cliente se calcula ou não calcula. Essa é uma regra que o contador da empresa que tem que determinar, no sistema a gente vem e parametriza. Então, se está correto ou não, essa informação vem do contador, vem de quem é responsável pelas informações tributárias da empresa e a gente vem e configura. Às vezes, é lógico, na implantação, se a gente observa alguma coisa que não está muito correto, a gente faz ali a sugestão para o cliente observar e identificar se aquilo está correto, mas quem determina é a empresa. Eles têm que estar cientes, porque às vezes o cliente também pode fazer uma nota, fazer um cálculo errado e vir dizer que o sistema calculou errado. Não é por aí, o sistema calculou errado se os parâmetros estiverem errados, né? Então, tem que observar bem isso para que seja feito correto e determinado de forma correta. Outro parâmetro, somar valor de IPI à base de ICMS. É aqui que a gente marca, uma vez marcado essa CFOP que tiver no cabeçalho da nota, é que vai aplicar a regra, vai somar a base de ICMS. Somar valor de IPI ao total da nota. É aqui que a gente vai determinar essa informação. Somar valor de IPI à base do PIS e COFINS. É aqui também que a gente determina essa informação. Então, quer dizer, esses parâmetros aqui, a empresa vai usar conforme a realidade e o que ela determinar que precisa para os produtos dela. O valor de pauta a gente vai simular um pouquinho mais para frente, para a empresa simples.
Tributo ICS para empresas que emitem nota de serviço, para as notas de serviço. Se deduz ICMS do total da nota, uma vez calculado. A informação de tributo, o COFINS e o PIS. Para empresas que não estão no Simples e precisam destacar o PIS e o COFINS na emissão das notas de saída, tem que ter marcado esse parâmetro. Tem que ter informado a tributação do PIS e COFINS e relacionado ao item, senão ele não vai no XML. Apesar dele não apresentar na Mudanf, né? Mas senão ele não vai no ICMS. É aqui que a gente determina essa informação. Quando eu quero que o produto não compor o produto ao total da nota, no caso de uma segunda CFOP, em que eu quero que um item que eu estou mandando com tipo remessa de bonificação ou algo assim, e aquele item não vai compor o total da nota por algum motivo, e aí é aqui que a gente vai determinar essa informação. Nesse caso, ela vai ter que estar amarrada como segunda natureza. Isso, exatamente. Essa CFOP tem que estar na tributação do ICMS como uma segunda CFOP para que aquele item não considere ao total da nota fiscal. Aqui a gente tem outros parâmetros aqui, revisando eles. Aqui essa empresa estando no Simples, ele vai deixar marcadas as informações para a tributação do Simples. Aqui essas são para nota de importação, a gente vai falar dele mais para frente. Se calcula comissão, tal. Informações para exportação para escrito, que hoje está sendo até pouco usado. Normalmente as empresas estão importando os arquivos XML, importando para a escrituração através dos arquivos XML, na maioria dos casos. Então esse aqui existia um processo de exportação para a escrita que determinava regras nesse parâmetro, mas também informações do SPED consideram alguns dados aqui na geração do arquivo SPED. Ok, grupamento para relatórios, as informações estão um pouquinho diferentes aqui da tributação. Vamos focar mais na questão da tributação. Exceção de tributação. A gente falou dele entre uns treinamentos aí, mas eu vou reforçar agora um pouquinho ele aqui. Vou localizar a CFOP que eu cadastrei como exceção aqui. Aqui ver aqui uma exceção aqui. Eu fui lá e selecionei nessa CFOP 5949, eu fui lá e coloquei ela como exceções, outras saídas, e eu incluí uma exceção de tributação para ela. O que eu fiz? Eu vim aqui, eu incluí uma exceção, vou clicar na alteração, selecionei e cliquei na alteração. Eu estou determinando que para a empresa filial cadastrada tal, quando o cliente for pessoa jurídica, eu poderia dizer também para qual estado. Perdão, o código do item é, quando o item for esse produto, ele vai aplicar as informações de tributação que eu determinar aqui. Então ele vai mudar a tributação na hora que eu for fazer a nota. No caso, ele não está apresentando a tributação aqui porque eu selecionei quando é regime normal. Então, quando é regime normal, ele vai trazer uma tributação diferente. Lembrando aqui que eu mudei para a empresa no Simples, então ele vai me restringir só as tributações de ICMS que eu criei para a empresa no Simples. Isso quer dizer que eu também posso ter duas filiais cadastradas, uma no regime normal e outra no Simples. Você vai permitir, você vai poder utilizar uma filial tributando com o regime normal e uma segunda filial tributando com a empresa no Simples. É possível fazer. Tá? Essa regra aí ela se aplica para a CFOP lá da cabeça ou da segunda natureza de operação? É para todos eles, no caso. Você mudou, disse que a empresa é no Simples. O que o sistema vai fazer é que todas essas CFOPs estarão disponíveis para as duas empresas. Não há uma restrição de CFOP. Há uma restrição só sobre a tributação de ICMS. Não, estou falando sobre a tributação mesmo. Eu falo, para ele fazer o cálculo da exceção, ela tem que ser da cabeça principal da nota ou ela tem que ser do item? Da segunda natureza, vamos dizer? Não, da cabeça da nota. Da cabeça da nota. Da cabeça da nota. Eu estou fazendo uma nota de simples remessa e agora eu não quero mais aplicar as tributações que estão pertinentes a empresas de tributação, enfim, vou determinar uma informação diferente. Empresas que fazem remessa para beneficiamento em terceiro, as classificações de PIS, COFINS e IPI, elas mudam, ela não muda a alíquota, muda só a situação tributária lá do IPI lá. Então,
Já até aproveitar e falar um pouquinho do IPI aqui, a gente tem aqui a situação tributária do IPI, às vezes só muda a situação, a alíquota, as informações permanecem a mesma, ou isento, sem alíquota, mas ao fazer aquele tipo de nota, tem que determinar que o item, a situação tributária dele é diferente. Então é aqui que a gente vai determinar na tributação do IPI. Vou informar aqui, digo se ele é tributado tal, e qual é a alíquota dele, se não tem. Às vezes só muda a tributação, a situação tributária. Você tem que colocar uma exceção na CFLP para ele já trazer o item para o usuário não esquecer que tem aquele padrão que tem que ser utilizado. A mesma situação vai para o PIS e COFINS, já aproveitando aqui o cadastro PIS e COFINS. Às vezes ele se mantém sem alíquota nenhuma, mas a situação tributária dele é diferente, né? Isso aí a gente vê, a maioria coloca lá um padrão, outros ou alguma coisa assim, e não muda mais, ou porque não calcula, ou porque não apresenta, mas às vezes algumas empresas, conforme o padrão da empresa e o que ela precisa fazer, ela tem que discriminar isso bem certo, bem organizado. Então ele trabalha junto com a CFLP, criando as exceções, para que nas exceções ele possa vir aqui e mudar, ao fazer uma nota desse tipo aqui, qual que é o PIS, o COFINS que ele tem que informar, mesmo que seja só para a situação tributária diferente, certo? Então acessar aqui o cadastro PIS e COFINS, ó. Então o cadastro PIS e COFINS percentual, caso haja uma redução, qual que é a situação tributária dele, e conforme alguns tipos de situações tributárias, ele habilita para a gente ali a natureza da receita dele ali. É bem específica essa questão da natureza aqui. Ok, então eu seleciono aqui qual é o IPI, o PIS e COFINS que eu quero que seja aplicado ao fazer uma nota fiscal com essa CFLP. Então, quando for empresa filial 1 para pessoas jurídicas, quando for esse produto, ou eu posso colocar um intervalo de MCM, ele vai me alterar a situação tributária para ele. Nós vamos fazer a situação da exceção com a empresa do regime normal, tá? No regime normal a gente vai fazer um caso aí, vai ver como é que ele altera essa informação na nota. Então aqui na nota de operação tem esses parâmetros, as informações que a gente vai utilizar aqui e as informações de exceção que a gente falou um pouquinho deles aqui. A gente já aproveitou, já falou também da cadastro PIS e COFINS, né? As informações do cadastro da empresa, a leitura do ICMS. A gente vai entrar lá no nosso mega nota fiscal, emissão de nota fiscal. Então, vou incluir uma nota aqui, nota de venda, modelo da nota aqui, NFE, cliente dentro do estado, ele trouxe a CFLP que está aqui no cliente, vou selecionar o produto. O produto, quando eu selecionei, lembrando aqui, né, vou acessar o cadastro do produto aqui, ó, vou dar um F2, vou abrir a tela de pesquisa, com o F7 eu vou acessar o cadastro do item aqui. Então, o meu produto que eu selecionei é o produto 100. Aí, nos itens, eu determinei quais são as tributações padrões para ele de saída. Por isso que a exceção, o que ele faz? Ele desconsidera essas tributações da emissão da nota de saída que estão no produto e vão considerar as situações tributárias, CMS, IPI, que estão na exceção, não mais aqui daí. As tributações para entrada, as tributações para saída. Então, a gente observou que foram essas tributações aqui que foram apresentadas lá na nota para que a gente inclui o produto. Fechando a tela aqui, voltando para o item, ele trouxe para a nota as tributações que estão lá informadas no cadastro do item. Então a gente passa aqui nos campos aqui, se tiver alguma alteração o usuário pode fazer na hora também. Gravou o item, vamos observar aqui, nesse caso, ele marcou aqui empresa optante pelo Simples Nacional. Nesse caso, o que ocorreu aqui? Ele fez o cálculo de substituição tributária. Esse produto aqui, a gente observar, ele tem 202 tributado com permissão do ICMS e substituição tributária. Lembra que eu comentei de colocar na descrição do ICMS a informação do que a gente está fazendo, qual é a situação tributária para ele? Esse é o caso. Então a gente selecionou essa tributação, a descrição eu já identifico facilmente qual é esse item que vai ser apresentado, se tem uma segunda CFLP e que ele calcula substituição tributária. Ele fez o cálculo
ele registra a informação para nós, ele calcula o ICMS como se fosse uma empresa normal, mas na geração do arquivo XML, ele vai levar só a informação da substituição tributária. Nesse caso, essa empresa que a gente está usando aqui como demonstração, ele faz esse cálculo de substituição, mesmo sendo simples. Ele precisa destacar essa informação na nota, o produto dele é assim. Então ele fez o cálculo, determinou a substituição tributária para ele, somou a substituição tributária no total do item aqui e vai registrar essa informação. Isso a gente tem que observar que o cliente aqui, ó, é um cliente pessoa jurídica. Então ele pegou lá, vamos acessar aqui o item, ó, 202, esse nosso amigo aqui, o cliente aqui é do estado do Paraná. Estado do Paraná aqui, ó. Então a gente vai lá na tributação do ICMS, vou selecionar aqui o estado do Paraná, pessoa jurídica, ó, aqui estão as informações da substituição tributária dele. Então ele calculou aqui a informação da substituição tributária de acordo com o que ele está selecionado e o cliente, o tipo dele é pessoa jurídica. Por isso ele fez esse cálculo. Se eu selecionar um cliente que não é pessoa jurídica, ele vai fazer um cálculo diferente. Então vamos pegar aqui esse item, vamos excluir ele, vamos selecionar um outro cliente aqui que não seja pessoa jurídica aqui. Vamos ver se a gente acha fácil aqui. Acho que eu não iria aqui do pessoa jurídica aqui. A necessidade de uma sessão cadastro aqui, vamos informar. Vou pegar aquele que eu quero ser como consumidor final. Consumidor final. Consumidor final. A nota, vamos botar aqui nossa amiga nota. Consumidor final. Ok. Ele é fora do estado aqui. Vou colocar ele dentro do estado. 7. Consumidor final. Vamos mudar ele aqui, informar ele como dentro do estado. Selecionei nossa FAP qualquer ali. Capturar ele novamente. Consumidor final. Agora está identificando ele como dentro do estado. Essa FAP qualquer de venda aqui. Dá uma pausa para mim no vídeo, Marcelo. Então a gente veio agora aqui incluir o produto para o cliente consumidor final, quer dizer, o tipo dele é consumidor final, incluindo o mesmo produto, a gente vai observar que ele não fez os cálculos de ICMS, porque o tipo consumidor final não tem cálculo da substituição informado na tributação de ICMS do item, tá? Então, e ó, um detalhe simples, porém importante, aqui é o que a gente fala que é o cabeçalho da nota. Então essa CFAP que está no cabeçalho da nota, ele trouxe para o item. Lembrando que essa tributação de ICMS não possui segunda CFAP. Então ele considerou a CFAP que está no cabeçalho, certo? Se houvesse uma segunda tributação CFAP, ele iria considerar a tributação que está aqui e apresentar no item a segunda CFAP pertinente a ele. Aqui embaixo, ó, ele já destacou algumas informações diferentes. Ó. Permite o aproveitamento de crédito ICMS no valor de R$10. Lembra que eu coloquei a alíquota na empresa de 10% de ICMS? Então, já calculou 10% sobre 100, R$10, correspondente à alíquota de 10%, no mesmo tal, conforme artigo. E aqui, algumas instruções para o código 201, no valor de R$10 que já apresenta. Então, conforme eu for incluir um produto aqui, vamos incluir mais um produto aqui. Incluir mais um produto. Então, R$200. A gente vai observar, ó,
Limite, valor de crescimento no valor de R$20. Então o sistema vai montando a mensagem automaticamente e demonstrando o valor que ele tem direito a crédito do ICMS. Para a empresa é simples, está vendendo para empresas que precisam destacar o ICMS para que qualquer empresa possa se apropriar do crédito. É aqui que ele vai informar, o sistema vai calcular e apresentar essa informação. Ok? A gente vai agora pegar, para a empresa muito simples, eu acho que o padrão realmente é bem simples, o próprio nome diz. Vamos pegar agora, a gente vai mudar o enquadramento da empresa, tá? A gente vai excluir, a gente acabou de incluir aqui, né? A gente vai pegar e vai fazer o seguinte: vou lá no cadastro da empresa e eu vou alterar no cadastro da empresa o enquadramento tributário dele. Vou dizer assim, ó, ele não é mais simples nacional, ele já altera para regime normal, e vou dizer que eu quero que imprima as informações da carga tributária aqui para ele. Isso aqui a gente vai conseguir visualizar, a gente entrar no processo do DAMP, transmissão, a gente vai ver essa opção, porque agora a gente não vai entrar nesse momento, mas é só uma questão de apresentar uma informação lá no DAMP lá, tá? Então informei, aí a gente vai voltar agora lá no cadastro de ICMS para a gente ver como que ele ficou agora. Se a gente observar, ele está com as situações de classificação diferentes. Antes estava 101, 201, 500. Agora ele alterou. Não que ele alterou, na verdade foi eu que cadastrei essa informação aqui no regime simples. Desculpa, no regime normal. Por isso que ele está apresentando aqui. Então eu fiz nos testes, eu mudei o pagamento da empresa, vim e cadastrei. Se a empresa não tivesse, digamos que a empresa estivesse trabalhando simples, aí mudou o enquadramento da empresa. Quando você desmarca a opção do simples, muda o regime dela e entra aqui, esse cadastro vai estar vazio. Aí a pessoa vai ter que cadastrar de novo as tributações e informar de novo nos produtos quais as tributações que ele está trabalhando agora. Ele saiu do simples e mudou o regime tributário dele. Tem empresas que às vezes mudam, né, de um período e outro, às vezes já tem pronto e já definido essa informação. Mas nos itens tem que fazer alteração, tem que entrar em cada item e mudar essa informação dele. Em alguns casos a gente auxilia o cliente pelo banco de dados, mas é uma ação que tem que ser feita aí pelo suporte, pelo atendimento, e o cliente tem que fazer essa ação de alterar nos produtos. Então eu vim aqui incluir algumas opções: o tributado 00 para Paraná, São Paulo, o 41 isento aqui, que a gente vai simular uma situação de desoneração. Eu quero entrar aqui agora para falar um pouquinho de alguns campos que a gente tem aqui dentro da tributação de ICMS para a empresa de regime normal. Então agora, conforme o tipo que eu selecionei aqui, 40, eu vou clicar em incluir, colocar aqui como estou tributando para um cliente que é simples nacional, como exemplo. Conforme eu vou selecionando a situação tributária, ele me habilita algumas informações aqui. A situação tributária 10, eu cadastrei algumas principais aqui. Outra situação, a situação tributária também mudou. Se a gente observar, os cadastros são diferentes. Não é mais 500, não é 100. Ele agora é tributado, ele é 10, tributado com substituição, ele é 50 com suspensão. Só retomando a informação aqui, ó, a gente tem a informação do cadastro da tributação, assim como eu expliquei, eu mudei o enquadramento da empresa, então ele desabilitou as opções que a gente tinha aqui antes, que eram as situações tributárias 100, 101, 201, 400, que estão relacionadas à empresa ao simples. E agora ele tem a informação aqui das informações da tributação do regime que a gente mudou. Eu fui lá no cadastro da empresa, mudei o enquadramento dela, identifiquei ela como regime normal, não mais simples, e aí o sistema, ao entrar no cadastro de tributação do ICMS, ele me apresenta as tributações pertinentes àquele perfil de empresa. Se a empresa tivesse um simples, tivesse alterado e se precisasse mudar, se a gente entrasse aqui, isso aqui estaria vazio. Porque na base de teste eu cadastrei para a empresa simples, para a empresa regime normal, as informações de tributação do ICMS aqui. Mas já aqui nós estamos visualizando no mesmo cadastro as tributações para a empresa regime normal. A entrei já apresentou aqui para a gente. Ao incluir aqui as situações tributárias, estou incluindo aqui para a empresa, o Estado do Paraná, estou incluindo uma situação tributária.
Agora, os cadastros de ST também estão diferentes. Não é mais 100, 500, 900, agora ele é 0, 10, 51, cada um com sua respectiva situação tributária para a empresa regime normal. Agora, quando a gente vai cadastrar aqui o ICMS, então, por exemplo, eu vou passar entre os campos. Ó, eu mudei para a situação tributária 10. Isso aqui é uma regra implementada recentemente que faz o quê? A gente até colocou uma observação aqui embaixo para deixar bem claro. O percentual informado nesse campo refere-se aqui ao ICMS, percentual de ICMS para diferimento parcial. Então, qual é o percentual de redução que vai ser aplicado? Será utilizado somente para o cálculo do valor do diferimento nos dados adicionais da nota fiscal. A observação de ICMS diferido será gerada automaticamente quando informado o valor nesse campo aqui. Então, a gente até colocou ICMS para os dados adicionais. Então, diferimento, né? Para os dados adicionais. O que ocorreu? Existia a legislação mudou recentemente, era substituição tributária 10. Se fosse diferimento, tinha que usar o 90. 90, o 51, que era diferimento parcial. Vamos só acessar aqui para lembrar. Ó, o 51, ó, ele está lá com diferimento. Se a pessoa usasse o diferimento parcial, ele usava esse segundo 90 aqui. Aí agora a legislação mudou. Se é diferimento, pode ser tudo com 51. Diferimento ou diferimento parcial. E aí as empresas precisavam fazer o cálculo da substituição tributária e o diferimento automaticamente. Aí entrou-se então uma discussão com relação ao cálculo do diferimento na situação tributária 10. Só que ele é um diferimento em que a gente não calcula o diferimento, só apresenta o valor do diferimento quando tem substituição tributária. Quer dizer, o produto vai ter ICMS normal, vai ter substituição tributária e diferimento. Só que o diferimento não aplica-se ao ICMS, nem a substituição, não aplica a substituição, somente apresentados nas adicionais. Então a gente implementou essa opção, que houve uma discussão com alguns clientes sobre esse assunto, e a gente resolveu então colocar no ICMS, na situação tributária 10, o cálculo de diferimento, só apresentando ele nos dados adicionais. Para isso a gente criou um campo que faz esse cálculo, certo? Essa é a informação. Então, conforme a gente vai passando a situação tributária, ele habilita ou desabilita campos aqui, para a gente ser informado. Nesse caso, o 40 aqui, né, que é o isento, o 40 ou 41, acho que está 40, está isento. O isento ou não tributado, ele permite a gente informar desoneração. O campo de desoneração de ICMS também ele é habilitado conforme eu vou selecionando. Esse aqui é diferimento, esse aqui ICMS cobrado anteriormente por substituição. Aí ele vai habilitando para a gente os campos, diferimento tributário. Então, no caso, o isento, ele permite a gente fazer uma desoneração de ICMS. Isso quer dizer, o valor o percentual que eu colocar aqui, ele retira do total da nota. Então, eu já tenho até cadastrado um aqui, a gente vai fazer uma nota com essa tributação do ICMS 40 aqui ou 41, aplicando uma desoneração. Ele vai reduzir o total da nota ICMS. No caso da substituição tributária, vou pegar esse aqui, ICMS com substituição e redução. Eu vim aqui, coloquei o líquido de 12, redução de base de ICMS, coloquei substituição tributária, margem de lucro ou valor de pauta, margem de lucro, qual o percentual de aumento da alíquota da base da substituição. Se há uma redução da base do ICMS, vai informar aqui o percentual para reduzir. Se há, e qual o ICMS destino que ele tem que aplicar. Quer dizer, estou fazendo uma nota para o estado de São Paulo ou dentro do estado, aqui eu coloquei dentro do estado, por exemplo. Se eu fizesse para fora do estado, qual o ICMS destino a ser aplicado lá, o ICMS interestadual fica aqui e ele vai aplicar a substituição tributária, encontrar o valor da substituição e eu determinei que reduzir o valor do ICMS. Então, o valor do ICMS que o sistema encontrar e calcular, ele vai reduzir do valor final da substituição tributária. Esse parâmetro que determina isso. Outra situação é aqui, desconsiderar desconto na base de cálculo do ICMS substituição. Caso a sua nota fiscal tenha desconto
Se você quiser que ele não considere o desconto para a base, para calcular a base da substituição tributária, é aqui que a gente vai marcar para que ele não considere. Para ele desconsiderar essa informação. Ok? Então tem bastante parâmetros e determinações que a gente faz para a emissão da nota. É o que eu estou falando, a gente não vai conseguir simular todos eles, nós vamos simular alguns deles aqui, ok? Então a gente vai simular aqui, ó, ICMS, o 60, que é uma regra bem específica, que a gente cria aqui, ó, ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Então a empresa comprou de alguém que manda para ele já calculado o ICMS substituição. Ao fazer a nota, ele vai só destacar nos dados adicionais o ICMS substituição que foi cobrado anteriormente. Então eu tenho que fazer uma nota de entrada com 60 e a saída também tem que ser com a situação tributária 60 para aquele produto. E você vai fazer uma média ponderada para apresentar o valor do ICMS substituição tributária que foi calculado na entrada. Então a gente vai sair aqui e vamos acessar aqui o cadastro da nota para a gente informar esses dados aqui. Vou fazer primeiro a situação do 60 aqui, tá? Então eu vou vir aqui no módulo materiais, apesar de a gente não estar falando da nota de entrada, mas eu vou fazer o lançamento de uma nota de entrada. Então eu vou pegar aqui essa nota de entrada. Eu vim na nota e eu fiz um cálculo aqui, eu só não esteja assim, considerando os valores de ICMS que eu coloquei, porque eu coloquei só como demonstração, como teste, não quer dizer que estejam aplicando as alíquotas e os valores corretos aqui de ICMS ou substituição. Eu coloquei a base, o valor de ICMS, a base da substituição com o aumento da base de margem de lucro, o valor de ICMS substituição, o valor de produto e o total da nota, que é o valor do produto mais a substituição. Nos itens aqui eu vim, informei, só uma observação, eu estou citando e passando na nota. Na hora que a gente entrar no treinamento da nota de entrada, eu venho falando detalhadamente sobre a nota de entrada, que eu só estou fixando mais a questão da tributação aqui, que a gente está simulando as notas, que esse caso eu tenho que ter uma nota de entrada com essa situação tributária. Então eu fiz aqui uma nota, ó, inclui o produto 100 com classificação de ICMS 60. Eu calculei informações de ICMS para ele, valor do item, base de ICMS, coloquei uma alíquota de 10%, para ficar mais fácil aqui a gente calcular os valores da substituição tributária, margem de lucro, base e tal, aqui já aplicou 40 sobre essa base, ICMS destino, qual o ICMS aqui do ICMS destino que eu vou colocar 12 não, 18%. 18%. Ele calculou o ICMS e fez uma redução da alíquota do ICMS que ele já tinha aqui informado. Ok. ICMS 6,8 de substituição. Agora eu vou vir aqui, ó, vou gravar o item, eu vou alterar aqui 6,8. Vou informar o total da nota aqui com 116,8. Informação da parcela. Vou finalizar a nota. Finalizou a nota. Então a gente usou o produto 100 e informamos com a situação tributária 60. Agora a gente vai lá e vai emitir uma nota para ele. Emissão de nota. Vou pegar essa nota que já está aberta aqui. Vou incluir o produto 100 aqui. Ele estava informado no produto com tributação de simples, né? Agora, isso que ele trouxe vazio, eu vou selecionar a tributação tributária 60. Estou registrando a nota. Então, com essa nota, a situação tributária 60 não calcula o ICMS, né? E se eu vim aqui, agora ele apresentou, resultando pelo simples, base de cálculo, substituição tributária de origem, R$14, ICMS, substituição tributária de origem, R$1,10. Então ele fez um cálculo aqui de acordo com a venda, que ele calculou aqui
qual foi o ICMS cobrado antecipadamente na nota de entrada. Então, com as notas de entrada, ele vai registrando o ICMS de substituição cobrado anteriormente, e aí, a hora que você faz a nota de saída, ele vai lá e faz uma média ponderada das entradas e calcula e mostra qual foi o ICMS de substituição de acordo com o que veio na entrada. O detalhe aqui é o seguinte: tem que ser ICMS de substituição 60, situação tributária 0,60 na entrada e na saída também. Tá? Uma observação aqui: como a gente está numa empresa agora que não é mais simples, observe que ele mostra para mim aqui, ó, qual é a situação tributária dele. Essa situação tributária ela é composta pela situação mais a origem da mercadoria que a gente informa aqui em cima. Então, quando eu cadastro o ICMS aqui, ó, ao incluir, eu digo essas mercadorias, qual a origem dela? É aqui que eu determino a origem da mercadoria. Conforme o que eu selecionar aqui e criar um teste aqui, a hora que eu for incluir aqui os estados, vou aqui incluir o Acre, incluir uma pessoa jurídica, uma CST 10, vou gravar, ó, ele vai apresentar a informação conforme a origem que eu selecionei. Então ele mostra a origem da mercadoria mais a situação tributária. Ele vai montar a CST para nós. Certo? Ó, fizemos a simulação do 60, só lembrando que esse mesmo caso da situação tributária 60 é o mesmo para a empresa simples que opera com a situação 500, a situação tributária 500. Para a empresa simples, ele vai fazer o mesmo cálculo. Tá? Diferimento parcial, vamos fazer um cálculo aqui com diferimento parcial. Então, vou selecionar aqui o item. Tá. Vou pegar primeiro o amigo que eu criei aqui como desoneração. Só corrigindo aqui, não é 41, é 40. Eu só na descrição informei 41. Vou selecionar aqui 41, vou alterar no item, gravei o item. Eu acho que eu estou fazendo demonstração e mostrando o cálculo de um item, mas conforme a quantidade de itens, cada um deles vai fazer o cálculo que está determinado aqui para aquele produto, certo? Então aqui, ó, desoneração. Eu selecionei a situação tributária 40, que tem uma desoneração de 10%. Vamos acessar o cadastro dele aqui, ó, 40. Então eu criei para esse 40, Paraná, para a pessoa jurídica. Eu vim aqui e informei, ó, para a CST, situação tributária 40, esse cálculo tem uma desoneração de 10%. Eu vim aqui e informei o motivo da desoneração e o percentual que eu quero que ele seja desonerado. Feito isso, ó, quando a gente faz a nota fiscal, vou voltar aqui, ó, ele aplica sobre a nota a desoneração. Então esse item, calculado a desoneração para ele aplicou 10% sobre o total da nota, ele diminuiu o total da nota fiscal de acordo com a desoneração que foi informada na tributação do ICMS. Então a gente vai simular agora o cálculo do diferimento parcial. Vou entrar aqui, vou pegar nesse teste que eu criei, vou colocar aqui para o estado do Paraná, pessoa jurídica. Bom, as pessoas podem dizer, mas pessoa jurídica tem ou não tem? Eu estou usando só como exemplo, né? Selecionei um tipo, vou fazer o cálculo para ele. Se a empresa não tem, você vai fazer as parametrizações conforme o tipo dele. Vou dizer aqui que eu vou usar o diferimento, colocar uma letra de ICMS de 18, com diferimento 33,33%. Então, eu tenho que fazer com esse teste um cliente do Paraná, pessoa jurídica. Teste. Certo. Ó, observe que, deixa eu só fazer uma ação. Essa tributação aqui não deve ter informado no cadastro dele que ele tributa ICMS. Então eu vou excluir o item, vou acessar o cadastro da CFOP aqui, ó, não está marcado. Então eu vou vir e vou marcar, a empresa é simples, né, que eu estava utilizando, mudei o parâmetro dela para a gente simular as operações. Agora ele vai fazer o cálculo, vou selecionar essa venda aqui, vou incluir o item, ponto 100, quantidade 100, vou informar aqui a tributação teste que a gente acabou de criar, vou incluir o nosso amigo aqui.
Agora ele calculou R$100 de base de ICMS. Observe que a alíquota do item é 18%, só que o ICMS calculado é de 12%, por causa do diferimento parcial. E além disso, ele também anota, nesse caso aqui acho que não está marcado parametrizado para ele apresentar a informação do diferimento aqui nessa CFLP. Então observar um pouquinho o que precisaria de parâmetros para determinar essa informação. Tá, esse é o cálculo do diferimento, né, conforme a gente observou aí. A gente viu o cálculo da desoneração, da situação 60. Eu quero simular agora, aqui só no caso, eu marquei aqui no item, vou alterar o item aqui, vou dizer que esse item aqui agora ele é uma saída tributada, vou colocar uma alíquota não tributada aqui, não tributada. Vou botar aqui os dois como isento, vamos pegar e vamos criar um aqui tributado. A gente viu o cálculo de IPI também. O cálculo de IPI normalmente é mais simples, né? Tributado. Vou colocar a alíquota de 10%. Então ele calculou aqui, apresentou a alíquota do IPI no item e apresentou para nós o valor do IPI aqui. Ó, observe que ele não somou o total da nota do IPI. Isso por quê? Vamos excluir o item aqui. A gente vai acessar a CFLP que a gente está utilizando, 5101. Eu não marquei para que ele somasse o total da nota. Entre os campos aqui, produto 100, produto 100, R$100. IPI, vou dizer que ele é tributado, vou gravar o item. Então ele calculou ICMS e IPI e agora ele somou o valor do IPI ao total da nota, certo? Para substituição tributária, vamos selecionar um outro amigo nosso aqui, tributado com. Deixa eu só conferir o cadastro, tá? Eu coloquei um cliente aqui, informei que ele tem um ICMS, existe uma redução, informei uma margem de lucro, informei o ICMS destino de 18%, pedindo para reduzir a base. E a gente vai aplicar então esse 70 aqui para a emissão da nota fiscal. Vou vir aqui, selecionei o 70, vamos gravar esse item. Então, aqui eu gravei o item, ele já aplicou sobre o item o ICMS que eu informei para ele, né? Calculou o valor do ICMS, aplicou uma redução da base do ICMS de R$100, aqui eu pedi para diminuir 30%, calculou a substituição, aplicando 40%, que acho que eu coloquei lá, que a gente tem informação aqui, ó, 12, 40%, então chegou a base 154, o sistema encontrou o ICMS substituição de R$19. Então ele determinado, encontrado o ICMS, ele reduziu o valor do ICMS sobre o valor do ICMS substituição, conforme eu parametrizei lá. Lembrando que a substituição tributária e IPI são somadas ao total da nota. A substituição sempre somada, né? O IPI é porque eu fui lá e determinei que ele calculasse e apresentasse aqui a informação, colocasse na nota fiscal. Bom, aqui a gente viu várias opções de operações de ICMS que o sistema possui. Tem algumas outras, então eu quero só agora apresentar a situação da exceção. A gente acho que viu até uma situação na nota, mas para a questão tributária é importante a gente verificar como que ele faz. Bom, eu vou acessar o cadastro, vou selecionar aqui um produto centro, não trouxe para mim, deixa eu selecionar um produto. Vou acessar o cadastro do produto, acessando através da própria tela da nota, vou localizar o produto 100, eu vou informar para ele agora qual que é a tributação do ICMS para ele. Vou dizer que esse produto está como teste, certo?
de entrada. Ah, tá, esse é de entrada. Vou dizer que ele está como 70. Desculpa. É teste aqui mesmo, está faltando aqui. Certo? Então eu formei a tributação para o item de teste, eu vou selecionar aqui, vou excluir esse item. Quando a nota possui item, eu não consigo fazer manutenção nenhuma no cabeçalho, eu tenho que excluir os itens para que ele permita fazer alteração. Isso por quê? Porque eu aplico regras de tributação sobre o que está informado no cabeçalho. Então não tem como, tem clientes que dizem, eu queria informar o produto, eu RSFAP. Eu tinha que mudar, você vai ter que excluir os itens e mudar, vou fazer uma nova nota. Por quê? Porque a partir dessas informações eu tenho parametrizado como é que os produtos vão ser tributados. Não tem como eu incluir um item e depois eu mudar uma informação do cabeçalho da nota, o cliente fora do estado, dentro do estado, e aplicar toda a tributação novamente. Então alguns clientes eles pedem isso, mas essa regra aplica-se por questão de segurança, né? Senão toda a tributação poderia ficar errada. O cliente vem, coloca, ao emitir a nota, o usuário vem e coloca um cliente dentro do estado e muda. Depois coloca todos os itens, o sistema calculou para dentro do estado, ele vem e muda o cliente para fora do estado. Toda a nota já ficou com os cálculos errados. Então não tem como fazer isso. É uma situação que a gente ouve, às vezes algumas pessoas que às vezes não têm muito conhecimento de processo de sistema, às vezes exigindo que a gente tivesse, pudesse fazer essa ação, mas não pode. A mesma coisa no pedido, gravou o pedido, desabilita o cabeçalho, porque informações foram calculadas e determinadas em cima do que você informou inicialmente, que é os dados do cliente, o estado dele, a tributação, a CFP que você informou no cabeçalho do pedido. Nós vamos pegar aqui aquela CFP que eu coloquei como exceção. Vamos ver o que eu coloquei de exceção aqui. Eu coloquei para o produto 100 a classificação de CMS 70. Vocês lembrarem, eu informei no produto teste e não 70. Então, quando eu incluir esse produto, ele tem que trazer para mim 70. Então, eu vou selecionar essa CFP no cabeçalho da nota. 50. Só localizar aqui, gravei o número dela. 59, 59. Exceção. Então, nessa CFP eu incluí uma exceção. Só um detalhe, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma outra CFP qualquer, vou incluir o produto. Produto 100. Ó, observe que ele trouxe a tributação teste. Agora a gente vai pegar e vou mudar aqui, vou colocar a CFP com exceção. Vou incluir o item. 100. Ó, ele manteve a tributação teste. Isso aqui é um erro, a gente tem que até ajustar. Ele está pegando dentro da tributação? Desculpa. Ó, né? Segundo aqui na frente. Lá só a descrição, mas ali 501. Não é. Olha o código da CFP. Então vamos fazer o seguinte, vou começar a nota novamente, tá? Vamos ver se essa informação procede, esse é um erro que a gente precisa mandar ajustar. De nota fiscal, a exceção, a gente sabe que poucos clientes utilizam, isso aqui é bem específico, às vezes o cliente provavelmente está numa versão que não tem problema lá e não está reclamando sobre um possível erro aqui. Abre. Não abre o cadastro. Tá certo. É isso que eu queria só checar, porque tá só a descrição, mas. Entendeu? Simular já identificar se tem algum problema. Colocar aqui registrar o item. Tudo certo. Okay. Então aqui quando eu fiz a alteração ele manteve essa FLP, né? Que ele estava registrado anteriormente, o AMBO ficou em memória. Então agora quando eu incluí o item, ele trouxe para mim 70, que é o que eu determinei lá na tributação de CMS como exceção. Observe que eu coloquei na exceção uma classificação de CMS e COFINS errada, como de entrada, ele não consegue trazer aqui porque essa nota é uma nota de saída. Então no caso eu cadastrei errado a exceção. Está usando o código integrado errado. Exatamente. Nesse caso não, ele identifica aqui. O código de
código integrado aqui, para nós, ele é só informativo e ele traz para nós o modelo. O que determina errado aqui ou certo é aqui o tipo da mão. Mas ele não tem um CPF amarrado dentro do Não. Ele pode ter, mas não é ela que ele considera. Ele pega o que está no produto. Ele traz também o que está no código integrado, mas eu posso alterar aqui. E aí ele tem que considerar o que eu alterei aqui. Que nem eu mudei lá, ele alterou aqui, né? Agora eu mudei o cliente, ele alterou ali. Agora o que eu informei é o que ele tem que permanecer. Certo? Então, assim, é essa regra que vai se aplicar quando eu tenho uma exceção, e quando eu faço um pedido, eu tenho o pedido já informado, ele vai fazer exceção e aplicar a regra da exceção para gerar a nota fiscal. Ok? Eu acho que é bastante informação, muitos dados sobre tributação do CMS. Alguns deles a gente vai ver em outras situações também mais para frente, mas eu acho que aqui fica bem explanado, explicado a questão do CMS. Ok? Obrigado.